Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura do livro do pastor Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. E vamos ler o capítulo 5, intitulado Amado e Agradável. Nunca me sinto melhor do que quando me esforço ao máximo para Deus. George Whitefield. Há uma diferença entre ser amado por Deus e ter uma maneira de viver a vida cristã que seja agradável a Ele. O primeiro determina o nosso valor e tem a ver tanto com o que Deus é como com o que nós somos. O segundo tem a ver com o nosso comportamento e nada a ver com Deus ou nós somos. A diferença entre ser amado e ser agradável. Deixe-me ilustrar isso com um episódio que vivi anos atrás, quando meu filho Israel tinha apenas 11 anos de idade. O menino chegou do colégio com indícios de nervosismo e, pela época da nossa conversa, era o fim do primeiro bimestre escolar. Deduzi que o medo estampado no rosto dele apontava para o fato de que ele teria de entregar o boletim, que, por sua vez, teria alguma provável nota baixa. Fiquei com dó do aparente desespero do Israel e, tentando facilitar a notícia que ele teria de transmitir, adiantei o assunto. Em qual matéria você ficou com nota vermelha? Ele foi logo se justificando. Foi em matemática, pai. É que quando eu voltei da nossa viagem, houve uma prova surpresa antes que eu conseguisse repor a matéria perdida. Permita-me definir o contexto do ocorrido. Era a primeira vez que isso acontecia com ele. Aquela minha esposa, além de muito boa mãe, é pedagoga e trabalhou anos como orientadora pedagógica. Por conta disso, meus filhos tinham que andar na linha, na questão das notas escolares. Além disso, eu estava me sentindo um pouco culpado porque eu tinha levado meu filho comigo numa viagem. Logo nos primeiros dias do retorno às aulas, e a matéria perdida que ocasionou a dificuldade de Israel manter a matéria era justamente a daqueles dias da viagem. Portanto, por se tratar de um réu primário e eu ter minha parcela de culpa, tentei aliviar o peso que o menino sentia na entrega do boletim escolar. E dei continuidade à conversa dizendo o seguinte: Filho, você está preocupado demais com o que eu possa pensar de você. Acho que você só está tão nervoso porque deve estar confundindo o seu valor com a sua performance. Elas são duas coisas bem distintas. Então, emendei. Guarde isso para sempre no seu coração. Nada do que você fizer de bom fará com que eu ame você mais do que eu já amo você. E nada do que você fizer de errado fará com que eu o ame menos. Quanto eu te amo não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver com quem você é. Você é meu filho e isso basta. De repente, uma carinha meio malandra foi surgindo em meio à expressão de alívio que se formou no rosto do menino. Quase dava para ouvir o que ele estava pensando. Então liberou geral? Você me amará igualmente, não importa o que eu faça? Era quase como se ele estivesse perguntando. E não há motivo algum para que eu me preocupe com a minha performance no estudo? Foi quando decidi entrar logo em ação e disparei. Ser amado não tem nada a ver com a sua performance, apenas com o que você é. Mas se você quer me agradar, aí é outra conversa. Graças a Deus, meu filho entendeu essa verdade. Isso, por um lado, tirou dele o peso da missão inútil de tentar ser merecedor do meu amor paterno. Por outro lado, o conscientizou da responsabilidade de se dedicar mais para me agradar. Alguns anos depois do ocorrido, li o livro Extraordinário, O que Você Está Destinado a Viver, de John Bevere, e encontrei uma história semelhante sobre como ele explicou aos seus filhos a diferença entre ser amado e ser agradável. E depois de estabelecer o mesmo paralelo que apliquei anteriormente, ele afirmou: sei que isso pode ser uma espécie de choque para você, mas o mesmo acontece em nosso relacionamento com Deus. Não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. Também não podemos fazer nada que faça com que Ele nos ame menos. Mas quanto prazer Ele sente por nossa causa.
Isso é outra história. E acrescentou: nos últimos anos, ouvimos falar muito sobre o amor incondicional de Deus. Uma discussão muito útil e necessária. Entretanto, muitas pessoas concluíram em seu subconsciente que, uma vez que Deus as ama, Ele também está satisfeito com elas. E isso simplesmente não é verdade. Percebo dois tipos de comportamento errado na igreja e sei que eles nascem de um entendimento errado. Mas não há como tratar do efeito sem tratar da causa. Há muitos cristãos se esforçando por merecer o amor do Pai Celestial, mesmo colocando esse merecer entre aspas, ele ainda soa muito ridículo. Mas o amor divino não tem nada a ver com performance. Jesus, ao contar a parábola do filho pródigo, não disse que o pai estava desmotivado para amar ou perdoar o seu filho quando este regressou para casa. Não. O amor daquele pai não tinha absolutamente nada a ver com a performance do seu filho. Muitos estão vivendo neste extremo. Acreditam que deveriam merecer esse amor e nunca conseguem viver à altura do que eles idealizaram. Mas há um outro tipo, ou grupo de cristãos que sabe que a performance não determina valor ou aceitação a ponto de não se importar com isso. O problema é que essas pessoas não entendem que, para agradar a Deus, diferente de ser amado por Ele, temos de dar o melhor de nós. Toda e qualquer pessoa tem o mesmo valor aos olhos de Deus. Todos são amados por Deus. Mas a pergunta a ser feita é: estamos todos agradando a Deus? O princípio de agradá-lo é bíblico. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estáis fazendo. Continuei progredindo cada vez mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 1. Há uma maneira de viver e agradar a Deus. Isso deve ser praticado e devemos progredir nisto. É simples assim. Observe os versículos a seguir. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os buscam. Hebreus 11, 6. Uma pessoa que está na carne é amada por Deus? Claro que sim. E ela está agradando a Deus? Claro que não. Uma pessoa que não consegue andar em fé é amada por Deus? Sim. E ela está agradando a Deus? Não. Nenhum de nós pode se esquecer disso. Tanto ser amado por Deus como ser agradável a Deus estão relacionados com valor. Porém, um determina o nosso valor para Deus, enquanto o outro determina o valor de Deus para nós. Muito mais do que apenas ser extraordinariamente amado por Deus, o que determina o nosso alto valor para Ele, nós também devemos procurar em tudo agradar a Deus, o que determina o alto valor deste para nós. A falta dessa compreensão básica tem impedido muitos de avançar a uma dimensão maior de intimidade com o Senhor. Alguns sabem que, como filhos, são amados pelo Pai Celeste quanto os outros. O que infelizmente ignoram é que poderiam agradar mais ao Pai e desfrutar muito mais dele do que já chegaram a experimentar. Essa lei da reciprocidade define a intensidade do nosso relacionamento com Deus. Mas, como veremos a seguir, também define o nível de conquistas e experiências que podemos ter com Ele. Quero demonstrar que ir mais fundo é nossa responsabilidade. Não se trata de algo que depende somente de Deus. Pelo contrário, depende de nós usarmos ou não os princípios que Ele instituiu e revelou. Você define o limite. Qual será a intensidade do meu relacionamento com Deus? Quanto vou experimentar de Deus? Eu mesmo é que decido.
Já vimos que a lei da reciprocidade define que aquilo que Deus faz, a parte dele depende daquilo que eu faço, a minha parte. Vou falar primeiro da intensidade e depois das conquistas. A dimensão de ambas é determinada pela nossa atitude de provocar ou não a lei da reciprocidade divina. Vejamos alguns exemplos bíblicos que comprovam isto. Entrando no rio. Uma das figuras do mover do Espírito Santo pode ser vista no rio de Deus. Assim como lemos acerca de um rio na cidade santa no livro de Apocalipse, também lemos em Salmos que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46, verso 4. O rio flui do trono de Deus. Apocalipse 22, 1 e 2. Ou seja, é uma extensão dele mesmo e faz coisas que só Deus pode fazer, como comunicar vida, curar, etc. Há um paralelo mencionado em Ezequiel 47, numa visão que o profeta teve, que apresenta muitas similaridades da descrição do rio no Apocalipse. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Medi mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ezequiel, capítulo 47, verso 3. Que lição temos aqui? Deveria ser simples de entender, mas sei que o princípio aqui revelado tem passado desapercebido a muita gente. Para ter mais do rio de Deus, temos que entrar nele. É isso mesmo. Não é o rio que invade a sua vida, é você que tem que entrar no rio. Tenho conhecido muitos crentes que passam uma vida inteira esperando uma espécie de enchente espiritual. Avivamento, na concepção deles, parece ser o aguardado momento que ocorrerá essa santa inundação e o rio invadirá a sua vida. Descobri que eu é que preciso entrar no rio. Descobri também que posso parar quando as águas ainda derem nos tornozelos, ou quando ainda derem nos joelhos, ou mesmo nos lombos. Isso não significa que essa seja a vontade de Deus. Penso que, assim como o anjo que fazia a medição não deixou Ezequiel parar com as águas nos tornozelos, joelhos e lombos, mas o levou até as águas profundas. Assim também o Senhor não quer que paremos nas águas rasas. Nosso destino é o nosso lugar das águas profundas. Mas, à semelhança do profeta, temos de avançar. Não podemos parar no raso. A profundidade tem que ser buscada e ela depende mais de nós do que de Deus. O Senhor já criou acesso e nos revelou o caminho. Só falta decidirmos chegar lá. Bem, falei acerca da nossa responsabilidade de alcançar uma maior intensidade no relacionamento com Deus. Agora, quero abordar a mesma responsabilidade no que tange às conquistas espirituais. Flechando o chão. Já entendi que o mover de Deus será em minha vida do tamanho da minha fé. O limite não está em Deus, pelo contrário, o limite está em nós. Enxergamos isso claramente no episódio da visita do rei Jeoás ao profeta Eliseu. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhes disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse:
abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma a flecha. Ele a tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter feito. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. 2 Reis, capítulo 13, verso 14, 19 e 25. Aqui temos um rei que recebeu uma palavra de Deus através de um dos mais sérios profetas da Bíblia. A promessa era explícita e incluía uma vitória esmagadora e permanente sobre o inimigo. Ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Essa era a provisão divina, a vontade do Senhor revelada por meio do seu servo. Mas qual foi o resultado? A indignação de Eliseu se manifestou quando aquele rei limitou o que Deus queria fazer. Sim, foi isso que ele fez. Jeoás limitou uma promessa que era bem maior do que ele creu que pudesse ser. Como esse homem limitou o que lhe fora prometido? Eliseu ordenou ao rei que atirasse pela janela, e ele o fez. Então profetizou: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Aquela flecha não foi muito longe do quintal de Eliseu. Não se transformou num míssil balístico de alta potência que destruiu o arraial do inimigo. Aquilo era apenas um ato profético, um ato profético, uma declaração ao reino espiritual. E na sequência, o profeta diz ao rei para ferir o chão, o que foi feito por apenas 3 vezes. O que o rei de Israel estava dizendo com o seu ato? Que três vitórias eram suficientes para ele, que isso já seria mais do que bom. É nesse momento que muito indignado, Eliseu declara que ele deveria ter ferido a terra mais vezes e emenda: então ferirás os sírios até os consumir. Atente para a palavra então. Ela, junto com a conjunção do verbo no condicional, revela o desperdício da provisão divina. Além disso, ainda vem a sentença profética: porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Quem determina a quantidade de vitórias que terá sobre o inimigo? Aprendemos aqui que nós mesmo é quem determinamos a quantidade de vitória que teremos. E isso por meio da fé que expressamos. Não é a palavra de Deus que garante a vitória, é a nossa fé nessa palavra que produzirá resultados. As Escrituras nos ensinam que é com fé que herdamos as promessas. Hebreus 6,12. Em outras palavras, não basta ter promessa, ainda que divina, é preciso ter fé. Só assim poderemos entender o que Paulo disse a seu discípulo, Timóteo. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Mesmo diante de palavras proféticas, Timóteo é encorajado a manter a fé, a combater, firmado nessas profecias, o bom combate. Em outras palavras, temos de lutar pelo cumprimento do que Deus fala, e vemos essas mesmas verdades em outras ocorrências bíblicas, como no caso de Abraão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Gênesis 18, verso 19. Repare que o Senhor diz que ele escolheu Abraão para que o patriarca, por sua vez, fizesse a sua parte para que então, e somente então,
o Senhor pudesse fazer a parte dele. A falta de fé de nossa parte nos impede de viver a plenitude de Deus que Ele tem para nós. A falta de rendição da nossa parte também produz as mesmas consequências. Uma verdade bíblica poderosa, resumida e simplificada por John Bevere em uma frase, tem desencadeado muita coisa em minha vida. Ele afirma: em seu livro extraordinário, O que você está destinado a viver, ele afirma: Deus não responde às nossas necessidades, ele responde à nossa fé. Embora se trate de um princípio tão claro, percebo que quando repito essa frase em meus ensinos, as pessoas reagem desconfortáveis a essa declaração. Mas vamos observar a aplicação dela na questão da salvação. Todo homem precisa de salvação. Isso significa evidente quando lemos que todos estão debaixo do pecado e, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 2, verso 9 e 10, é da vontade de Deus que todos se salvem. 1 Timóteo 2, 4. Porém, as pessoas só são salvas mediante a fé. Efésios 2, 8. Por isso o apóstolo João declarou para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Viver eternamente ou experimentar a condenação eterna depende de crer ou não crer. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. João 3,18. A Bíblia nos revela que o rei Asa venceu uma batalha de modo milagroso porque confiou no Senhor, mas deixou de experimentar a intervenção divina em outra batalha quando não decidiu confiar em Deus. 2 Crônicas, capítulo 16, versos 7 ao 9. Se nós atentássemos para o fato de que quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais desfrutamos dele, certamente nossa busca não seria tão rasa. Permita-me, no intuito de despertá-lo a buscar a Deus ainda mais, mostrar-lhe mais uma das facetas dessa lei da reciprocidade. Cuidando dos interesses de Deus. Um fato interessante que encontramos nas Escrituras, desde a antiga aliança, é que se cuidamos dos interesses de Deus, Ele cuidará dos nossos. Isso é mutualidade, porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Êxodo 34, verso 24. O Senhor estava dizendo aos israelitas: não se preocupem com aquilo que é de vocês. Não tenham medo de subir a Jerusalém 3 vezes ao ano, como lhes foi ordenado. Quando vocês fizerem isso, as suas terras não ficarão desguarnecidas de proteção. Não estou dizendo que um crente nunca será roubado ou que jamais sofrerá perdas. Se eu dissesse isso, estaria contradizendo a afirmação de Jesus, que falando aos seus discípulos e não a estranhos, disse que aqui na terra os ladrões minam e roubam. Mateus 6,20. Estou apenas dizendo que, no mínimo, que é meu, que eu cuido do que é de vocês. No mínimo, há uma declaração divina que expressa algo parecido com isso. Cuidem do que é meu, que eu cuido do que é de vocês. A Bíblia revela que quando ponho Deus em primeiro lugar, Ele me supre. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Se eu coloco Deus e seu reino em primeiro lugar, minhas necessidades serão supridas por Ele. Aleluia! Porém, em contrapartida, quando eu não valorizo as coisas de Deus, Ele não valoriza as minhas. Entenda, isso é reciprocidade e não birra da parte de Deus, como alguns equivocadamente presumem. Essa lição é a essência da mensagem do livro de Ageu. No momento em que eles se concentravam em cuidar das suas próprias casas, ignorando a casa de Deus, recebem a seguinte palavra profética por meio de Ageu.
Tendes semeados muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa dela, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes há muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ageu capítulo 1, do verso 6 ao 9. Qual era a maneira de reverter esse quadro? Ora, se por um lado Deus despreza aqueles que o desprezam, por outro lado, ele também honra aqueles que o honram. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Quando os judeus se arrependeram e decidiram priorizar a casa do Senhor, tudo mudou. Observe a outra mensagem que o Senhor, por meio do profeta Ageu, enviou ao seu povo daqueles dias. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Ageu 2, verso 18 e 19. Essa lei da reciprocidade me ensina a não permanecer indiferente. Ela me ensina a dedicar-me cada vez mais ao Senhor. Não porque Ele precise disso, e sim porque nós precisamos. O entendimento e uso correto dessa lei espiritual nos ajudará a ir além da mediocridade e entrar numa dimensão mais profunda de intimidade com o Senhor. É por isso que precisamos aprender a buscar o Senhor de todo o coração e até que nada mais importa. E aqui concluímos o capítulo 5. Até o próximo, no nome de Jesus.